Um homem de 28 anos foi preso no fim de semana acusado de liderar uma quadrilha de estelionatários. Vinícius Moreira foi preso em casa, no Guará, e era especialista em falsificação de carteiras de motorista. Ele coleciona 7 passagens pela polícia. O flagrante da polícia foi feito nesse condomínio, na colônia agrícola Águas Claras. Ao chegar na casa de Vinícius Moreira, dezenas de documentos falsificados, carteiras de habilitação, documento único de transferência, o DUT, além de cópias de identidade, máquinas de clonar cartão e talões de cheque. A PM chegou ao estelionatário por meio de uma denúncia. Um cidadão desceu do ônibus, veio até nós e mostrou uma CNH. Que ele tinha feito um serviço hidráulico e na hora do acerto o cidadão lá perguntou para ele se ele queria uma carteira de habilitação. O homem de 28 anos é um velho conhecido das autoridades. Essa foi a 7ª ocorrência, agora por falsificação de documento. A PM disse que nesta última prisão ele tentou negar o crime, mas acabou confessando que vendia documentos falsificados. Por cada CNH, R$4.000. Na garagem da casa de Vinícius, 2 carros de alto valor. Na situação do estelionato, né? Toda aquela documentação, falsificação de documento público e aí ele ficou preso, né? A ação policial foi na madrugada de domingo. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia, que fica no Guará. E será que só vai ser mais um dos casos? Porque a gente viu que ele tem 7 passagens pela polícia. Exatamente, essa é a questão da impunidade, né? Porque se esse sujeito, esse pilantra, tivesse sido punido na primeira, ele não teria cometido outros 6 crimes, né? 7 passagens pela polícia, essa é a 8ª, e vai ver, logo logo ele será solto para continuar cometendo crime. Acompanharam o caso o escândalo no país todo do tarado lá de São Paulo? Ele tinha 17 passagens pela polícia e, apesar disso, apesar de atitudes contra as mulheres, de constrangimento e até de violência contra mulheres em ônibus de São Paulo, terça-feira passada ele foi libertado pelo juiz. O juiz se recusou a decretar a prisão dele, alegando que a mulher sobre quem ele tinha ejaculado não sofreu nenhum tipo de violência ou constrangimento. Eu não consigo imaginar nada mais constrangedor para uma mulher do que isso. E ainda mais dentro de um ônibus, não é? Pois bem, esse sujeito foi preso sábado, no fim de semana, novamente por praticar o mesmo crime, né? 17 passagens pela polícia. E o direito penal mínimo brasileiro sempre passando a mão na cabeça. Isso é crime de menor teor ofensivo. E aí o sujeito se sente autorizado a reiterar no crime. Mais de 70% dos crimes praticados no Brasil são produto de reincidência. E as tornozeleiras eletrônicas que estavam em falta no Distrito Federal finalmente vão começar a ser usadas. São 175 equipamentos ativados por GPS, que passam um alerta para as novas centrais inauguradas hoje. O centro de monitoração fica no Departamento da Polícia Civil. Outra unidade vai funcionar na Subsecretaria Penitenciária no CIA. O investimento na central foi de R$300 mil, custeado com verbas do DF e do Ministério da Justiça. A empresa que venceu a licitação e passa a fornecer as tornozeleiras é a Brasil Tecnologia e pretende cobrar pouco mais de R$170 de aluguel cada vez que um preso em regime semiaberto precisar do equipamento. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode aprovar um projeto de lei que obriga que os próprios presos arquem com os custos da tornozeleira, nada mal. Cada preso teria que pagar pelo equipamento. Exatamente, é isso que a gente espera, porque afinal de contas a gente já sustenta essa turma na cadeia. Aí o cara sai para que eles fiquem mais confortavelmente cumprindo as suas penas em suas próprias casas e nós temos que pagar também isso, temos que pagar o aluguel de tornozeleira eletrônica, pelo menos isso, essa conta deveria ser paga pelo próprio beneficiado. E a Polícia Federal fez hoje uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas em 5 estados e aqui no DF. O grupo teria enviado mais de 6 toneladas de cocaína pura à Europa durante um ano. A gente volta a falar ao vivo
com a Renata Dourado. Uma importante operação essa, né, Renata? Rodrigo, uma operação grandiosa. Para você ter ideia, mais de 800 policiais cumprem vários mandados. São 190 mandados de busca e apreensão. Então foram apreendidos artigos de luxo, carros importados, relógios. Na casa de um deles, a polícia apreendeu mais de 140 mil reais em espécie. Também 127 pessoas foram presas nessa grande operação. Muitos desses presos participavam ali, eram trabalhadores do Porto de Santos, que era o local principal de onde a droga era escoada, de onde a droga ia para a Europa. Então, esses funcionários, muitos deles, permitiam que esses traficantes entrassem livremente com os carros e estocassem as drogas em contêineres que já estavam nesses navios. Muitos deles, inclusive, viravam as câmeras para não serem flagrados. Nós temos imagens dessa operação, vou pedir para soltar essas imagens, que começou logo cedo, aí antes mesmo do amanhecer. Então, de acordo com essas investigações, vários grupos organizados e especializados que atuavam tanto aqui no Brasil quanto na Europa se consociaram para fazer esse grande tráfico, participar desse grande tráfico. Então, a cocaína vinha desses países produtores, era estocada em diversos pontos, em diversos locais de São Paulo e enviada para a Europa via marítima. Então, foram usados aí, além do Porto de Santos, também outros portos, Porto de Salvador, na Bahia, Itajaí, em Santa Catarina. As investigações começaram em agosto de 2006, com uma cooperação da Polícia Internacional, Polícia Federal e também com o DEA, Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas. Então, foram feitas apreensões nessa ocasião e a polícia verificou que a forma de agir era a mesma dessas apreensões feitas nesses portos. Então, a polícia identificou esse grandioso grupo e agora várias pessoas aí estão presas, realmente vão responder por crime, tráfico internacional de droga, Rodrigo, drogas. Então, uma importante operação de combate às drogas do mérito aí da Polícia Federal. Obrigado, Renata. E mais de 17 mil quilômetros. Essa é a distância que um jovem daqui de Brasília precisa percorrer para chegar até o destino desejado, do outro lado do mundo, a Tailândia. Amilson Leão, de 29 anos, tem uma doença degenerativa no sistema nervoso e há 6 lida com a doença. Mas há uma chance de reverter o problema com um tratamento experimental de células-tronco no continente asiático. Agora, ele luta para conseguir dinheiro. Veja só. O jovem de 29 anos foi diagnosticado com uma doença rara, chamada de Síndrome de Machado-Joseph. Há 6 anos atrás, quando ainda estava terminando a faculdade, pronto para assumir um cargo público de engenheiro de petróleo, Amilson teve os planos interrompidos. Foi meio que um freio na minha vida, entendeu? Tipo, eu tinha uma perspectiva de futuro bem mais interessante do que eu tô vendo agora, entendeu? A doença, que é pouco conhecida, provoca um processo degenerativo no sistema nervoso. Ela também pode afetar o cerebelo, medula e nervos periféricos. É uma doença que vai fazendo com que a pessoa vá perdendo, principalmente, a coordenação dos seus movimentos. É por isso que chama-se ataxia, né? A ataxia é uma incoordenação dos movimentos. Mesmo tarde, os sintomas começaram a aparecer e, em pouco tempo, a vida deu uma reviravolta. Agora, a casa dele é assim, toda adaptada. Amilson só consegue caminhar para os outros cômodos se for segurando essa corda ou com um andador. Essa doença, na verdade, é uma doença que é presente na família do meu pai, da minha família por parte paterna. Minha avó paterna teve, meu pai teve. Aí, infelizmente, eu também tive essa doença. É uma doença hereditária, ela vem de gerações em gerações. Há um tratamento experimental para a doença. O problema é que ele só existe atualmente na Tailândia. Esse tratamento é oferecido pelo Bake Biotechnology, que é um instituto lá da China, que eles têm várias ramificações no Sudeste Asiático lá. E a ramificação da empresa que cuida da ataxia fica especificamente na cidade de Bangkok, que é na Tailândia. É por isso eu aqui para poder ir até a Tailândia para poder fazer esse tratamento, entendeu? E para pagar a viagem, Amilson precisa de 130 mil reais. Por isso, ele e a esposa resolveram fazer uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro. O que é luz no fim do túnel já é um motivo de muita esperança para nós. A gente acorda e vai dormir com uma expectativa muito grande, né? Já é o tempo todo olhando o site para ver se houve novas doações. E também eu tenho prestado muita atenção nos comentários, porque, na verdade, não é só uma ajuda financeira. As pessoas que comentam mensagem de esperança, de força, para a gente também faz muita diferença, sabe? Pensar que eu poderia um dia ver meu filho crescer, entrar na faculdade, se casar, seria muito bom, entendeu?
Seria como se eu chegasse ao ponto que eu pudesse falar assim, eu cumpri minha missão na Terra, entendeu? E para quem quiser doar, a campanha Ajude Amilson Leão Pires está no site vaquinha.com.br, vaquinha com K. O telefone da família é o 999 21 5959. E a seguir, o Detran começa a cobrar licenciamento para valer, depois de problemas no site no último dia do prazo. Quinta passada, o feriadão deve ser de fiscalização intensa. O Band Cidade volta já.